Aí, agora acho que eu estou ouvindo. Glaucio, você pode falar alguma coisa? Oi, tá me ouvindo? Pronto, estou. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que agora já está gravando. Deixa eu colocar para compartilhar a tela. Semana que vem eu volto a dar aula da minha sala e fica mais fácil. Pronto. Está aqui. Está ótimo. Feito. Aula síncrona 6. Então vamos lá. Hoje foram poucas perguntas. Eu entendo que a aula foi um pouquinho mais técnica, né? Um pouquinho mais de nicho. Mas vamos lá. E algumas das perguntas contemplam como a gente faz para identificar um infravermelho, né? Usando o OpenSpec. E a gente vai tentar hoje fazer uma dinâmica olhando em tempo real para a gente tentar usar o software livre para resolver essa encrenca para a gente. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos fazer as perguntas, a gente termina com essa dinâmica. Então, beleza? Grace, a partir da aula assíncrona da Carolina Moreira, ela mostra microplásticos primários pellet sendo encontrados na linha da maré de praias. Primeiro, eu só descobri o que era a linha da maré depois que eu entrei nessa área de microplástico, achei demais. Tem pessoal que só faz esse tipo de monitoramento, né? Achei muito legal. E aí, encontra-se muito pellet, principalmente nas regiões próximas de Porto, né? Aí, a Grace fez umas perguntas. Eu fiquei na dúvida se eram perguntas legítimas ou se era mais um desabafo. Mas eu vou tratar como perguntas aqui. Então, como isso é possível? Como vão parar microplásticos dessa categoria no mar ou areia? Aí deixa eu mostrar para você um slide aqui, ó, slide seguinte. Eu vou voltar para o anterior. Aqui tem esse documento aqui, ó, faunaflora.org, WP, tá aqui, bonitinho. Vou mandar o arquivo para vocês em PDF, porque aí fica fácil copiar e colar. Mostrando como que os plásticos, como os pellets vão parar no mar. Então tá aqui, ó. A gente faz os nurdles, que em inglês o pessoal chama de nurdle, em português a gente chama de pellet, mas pellet não é nem uma palavra em português, podia ser pelota, aquelas bolinhas. Então tá aqui, ó, os nurdles. O que acontece, ó, em amarelo são os vazamentos. Então tá aqui, ó, o que vaza da fábrica, porque tá fazendo lá, e a sujeira vai virando sujeira, vai quebrando o saco de pellet, de nurdle, e aí vai acabar parando no chão na hora de carregar o caminhão, na hora de descarregar o caminhão. Então tá aqui, ó. Então tem aqui na fábrica de carregar o caminhão, tem no trânsito o transporte, o caminhão dá uma batida, o cara que está descarregando rasga o saco, às vezes cai do caminhão. Então tem N tipos desse. Quando tem vazamento no mar, que é o transporte marítimo, e direto acontece assim, a carga, o navio de carga perde um container. Às vezes, no balanço do mar, quando o container fica exposto, mal amarrado, você tem a perda de container. E às vezes, quando você tem também tempestades imprevistas. Então, você tem, às vezes, aqueles... Não é furacão, mas tornado, não sei. Algum evento meteorológico mais violento, ele pode tirar, inclusive, do porto fazer cair. E vira matéria de jornal, suja, emporcalha todas as praias na região. E por fim, a reciclagem também, que tem uma etapa de moagem, também pode ter vazamento de pellet. Para vocês terem uma ideia de como isso é um caso grave, tem aqui, ó, uma matéria da BBC, milhões de pellets plásticos vão parar na costa, um caso na Espanha, mas tem de vários países. Tem um país asiático, não lembro qual, que fez uma campanha, porque teve um evento climático extremo, e vários contêineres foram parar no mar, arrebentou tudo, e o pessoal viajou para a praia para fazer limpeza das praias, foi uma comoção nacional. Aqui tem o link do Pellet Watch, que isso é muito antes de acontecer
de ter, muito antes do pellet, do microplástico ser um problema, não. Mas é muito antes de ser hype, de ser uma coisa que a gente que está todo mundo se preocupando, estudando. Então, muito antes disso, já tinha esse International Pellet Watch, porque é um tipo de poluição muito comum no mar, de pellet, de nurdle, né? E aí, esse programa, eles pedem para você coletar pellets na sua praia, na sua região, no mar, juntar um tanto, tem um conjunto de instruções lá, 200 pelo menos, se possível, e você manda lá para o Japão, no laboratório desse cara, que faz a extração e vê quanto de DDT, quanto de qualquer outra substância perigosa e persistente que está no mar e que acaba absorvendo no plástico. Então, ele faz essa determinação. Então, é um tipo de poluição bem recorrente e bastante persistente. E o último slide para responder essa pergunta é um briefing da União Europeia, com as medidas recentes, 2024, com as medidas para poder reduzir a perda de plástico para o meio ambiente, perda de pellet para o meio ambiente. E é muito interessante que eles argumentam que o melhor transporte, o melhor controle, inclusive gera lucro, porque é muito que se perde, e uma vez que você tem esse tipo de controle, você vai perder menos, e aí vai poder vender mais. Mas é isso. Então, está aqui respondido para a Grace. Então, como é possível, como vão parar na categoria do mar-areia, tudo que vai parar no mar acaba indo parar na linha de maré. E aqui o último comentário, para mim, esses pellets só teriam que estar nas indústrias, concordo 100%, para processamento e fabricação de embalagens. Enfim, coisa de plástico, parabéns pelo discurso, está maravilhoso. Obrigado, Grace. Valeu pelo feedback. Aqui, a Valéria pede para como que a gente usa as ferramentas que eu falei em aula. Terminando a aula, a gente vai entrar juntos e eu vou ensinar como é que usa. Vamos ver, porque vive atualizando, vamos ver se eu estou a par da última versão. A Grace também pergunta esse guia, vou mandar esse guia agora por e-mail, acabando a aula, junto com o slide da aula. E eu acho que eu vou mandar mais um. Tem mais de um, tem 2 guias que a gente gosta bastante aqui no grupo. Eu mando para vocês. Aqui, bom, então vamos lá. O vermelho do Nilo. O professor falou sobre o corante vermelho do Nilo e citou um artigo. Analyzing Microplastics with Nile Red, Emerging Trends, Challenges and Prospects. Tá. Aí que os solventes indicados são acetona, isopropílico e etílico. Beleza? São solventes orgânicos. Digamos que se queira atingir com vermelho do Nilo, com vermelho, o polímero, para verificar onde o polímero se alojou dentro de um ser vivo. Não dá. Então, não é para isso. O vermelho do Nilo, dificilmente você vai conseguir fazer esse tipo de medida com o vermelho do Nilo num tecido. Porque primeiro que você vai ter a dificuldade por causa do fato do material não ser plano. Na membrana ele é plano. E o que a gente costuma fazer é na membrana. Então, eventualmente, você pode ter um experimento em que você queira atingir o polímero no tecido. Eu acho que é isso que você falou. Esses solventes não vão, no fim, atrapalhar nos testes de toxicidade? Não, desculpa. No teste de toxicidade... Não, porque se você está olhando microplástico no tecido, esse cara já está morto. Não, então não. Acho que não. Que a acetona interfere no microplástico, sim. Oi, Elizabeth. Então, professor, eu e a Michelle, a gente está tentando adaptar um protocolo de histoquímica com vermelho do Nilo para identificar os microplásticos dentro do bicho. Sim. Aí a gente está fazendo por histoquímica, só que a gente está pulando alguns passos, adaptando a metodologia, e alguns solventes a gente não pode utilizar. Sim. Porque aí eles derretem o microplástico. Por exemplo, o xilol, a acetona. Então, tem vários passos que a gente tem que pular. O que a gente vai tentar essa semana... Olha, eu tô dando minha metodologia, que eu nem testei, tá? Não está testada, se alguém quiser fazer. Mas a gente vai ter... O meu bicho, ele é bem pequeno. Então, a gente vai abrir ele num corte longitudinal
e vai espremer ele assim, no vidro e jogar o vermelho do Nilo, ao invés de fazer histologia. É Legal. isso que a gente vai tentar fazer, porque o bicho é pequeno. Agora, se for um bicho grande, acho que dá para pegar tipo, um pedacinho, alguma coisa do tipo, e submeter esse pedaço, macerar esse pedaço de alguma forma e jogar o vermelho do Nilo para pôr na fluorescência. É o que a gente vai testar mês que vem. Grace, ficou claro para você o comentário da Elizabeth? Eu vou complementar o comentário. Oi, bom dia. Oi, Grace. Ficou o meu bicho, que não é meu, né? É do colaborador, é um nematóide. Ele tem um comprimento de 1 milímetro, então ele também é bem pequenininho. Só que daí, por exemplo, se eu colocar o nano, no caso eu trabalho com nano, né? Se eu colocar o nanoplástico dentro do nematóide, aí eu quero acompanhar os efeitos que esse nanoplástico vão ter para o meu nematóide. E aí depois eu quero ver onde ficou os nanoplásticos dentro do nematóide, se eles foram absorvidos, se eles entraram, né, nas camadas mais, enfim, do nematóide. E aí eu acho que esses solventes, por exemplo, iriam atrapalhar na parte de toxicidade, porque eu tenho que colocar as nanopartículas em água ou em soro fisiológico, senão... Toxicidade, você quer dizer fazer histopatologia para ver impacto em célula? Isso. Ah, ok. Tá. Sim. Ó, a Glaucia, ela teve uma experiência com tinta muito semelhante à da Elizabeth. Você pode ter alguns solventes dissolvendo, por exemplo, a resina de tinta, né? E você pode ter outros solventes também dissolvendo o poliestireno. Vocês já viram uma brincadeirinha de mágico que pega um pedaço de isopor e põe ele dentro de um vidro? Ele vai sumindo, vai saindo umas bolhas, porque tem acetona no fundo, porque a acetona ela dissolve bem poliestireno. Então, dependendo do solvente que você usa, sim, você pode impactar o microplástico. Não é o caso de polipropileno, polietileno. Então, eles ficam bem estáveis. Então, é o que eu digo. Se você tem, dependendo da condição que você tem, se você quer ver a contribuição antropogênica e quer investir em PP e PE como mais relevante, você usa recursos mais em conta, eu acho. É a minha posição. Então, eu uso NaCl, eu não vou me preocupar com o solvente, aí eu faço uma medida genérica. Se você tem a noção que tem uma contribuição de PET, de PS, que você tem alguma suspeita, ou se você quer, por algum motivo, fazer realmente, preciso fazer uma coisa ampla, aí você tem que se preocupar com esses fatores. Agora, para você poder marcar os microplásticos, me corrijo aí, o pessoal que tem mais experiência com animais, você tem que ter contato. Então, se o microplástico está dentro do animal, não dá para curar. Porque aí você vai colocar o animal, aí você tem a barreira do tecido do animal. Então, você tem que ter o solvente com o vermelho do Nilo na superfície do microplástico e nanoplástico. Tudo bem até aqui? Acho que sim, professor. Beleza. Eu e eu acho queria que fazer quando eu tentar fazer alguma coisa nesse sentido, eu vou ter que dar uma pesquisada, tanto que não atrapalhe o bicho, né, quanto, isso. sei lá. Mas tem mais duas coisas para eu comentar, mas acho que a Elizabeth quer comentar. Peraí, deixa eu só fazer aqui, ó. Rapidinho, professor. Mas Pode é que assim, comentar, nematóide... Ele é transparente, Elizabeth, esqueci. Isso. Nematóide, professor, você sabe o que é? É um verme. É lombriga. Lombriga. Só que no caso do meu, ele não é parasita, ele vive nos lagos. Ah, não, eu só tô falando ele come porque bactéria da E. coli. O professor às vezes não sabe o que é nematóide. Oi? E esse bicho é bem transparente e ele é pequenininho. Eu acho, Grace, que se você der, assim, pegar um bisturi ou alguma coisa bem pequenininha e der uma rompida na quitina, né, na capa quitinosa que os nematóides têm,
o corante consegue adentrar nos tecidos e corar como o bicho é transparente, muito pequenininho, eu acho que consegue, Colocar professor. o corante depois dos testes de toxicidade. Isso! Entendi. Eu acho que se você pegar e romper a proteção de quitina que tem em volta desses animais, o corante consegue penetrar os tecidos e aí você consegue colocar ele numa lâmina, porque ele é bem pequeno, Uhum. e colocar na fluorescência. Eu acho que dá certo. Que aí você não precisaria fazer a parte de histoquímica, né? Que é fazer emblocar, fazer histologia. Para você ver onde está. Agora, para ver efeito, aí eu não sei, não. Tá. Obrigada, professor Mas... Isabel. Obrigado, Beth. Deixa eu fazer 2 comentários. 2 coisas. Esse caso que a Beth falou, é importante tentar. Por isso que eu não gosto de falar não dá, não é possível. Você sempre tem que validar. Porque se você conseguir fazer com que o solvente, com o vermelho do Nilo, se o solvente chegar, o vermelho do Nilo vai chegar ao microplástico, show de bola. Não tem problema, ele vai pegar a superfície apolar. Mas lembra que ele vai pegar a superfície apolar orgânica também. Então, talvez você tenha alguma coisa apolar dentro do animal, não sei. Aí é com os biólogos, mas alguns tecidos que podem ser marcados, podem sorver o vermelho do Nilo. E aí, depois que você venceu essa dificuldade, então você tem que adaptar ao seu sistema, como a Elizabeth comentou, a hipótese que a Elizabeth colocou é perfeitamente viável. Mas aí você tem o segundo desafio. Depois que você conseguiu corar, e eu sempre acho que você tem que validar. Então, tenta você colocar o microplástico. Bom, você está colocando, né? Você já está fazendo o nanoplástico. Depois que você faz, você sabe que tem lá dentro, você conseguiu corar, você vai ter que excitar essa superfície com a luz. Então, é outro desafio, porque a luz também tem que passar pelo tecido para ele florescer. E a fluorescência tem que chegar no seu ocular do microscópio. E ela pode ser atenuada pelo tecido, já que o microplástico está dentro do animal. Mas como ele é pequeno, tudo pode acontecer. Mas você tem que tomar cuidado com essas coisas. Se você não validar, ou seja, se você não colocar, não fizer um experimento em que você sabe que está lá, talvez até você possa fazer um experimento com o nanoplástico já corado. É você que está expondo esses animais ao nanoplástico, correto? Ainda a gente não expôs, mas a gente vai expor. Então você já pode expor com ele já corado também. Você tem sempre o problema de você ter o solvente residual no material. Mas você já pode tentar expor com ele já corado para testar essa hipótese, para validar essa hipótese do nanoplástico dentro do bicho, se ele vai emitir fluorescência que você consiga captar na ocular. E a último comentário... Fala, Beth. É que o vermelho do Nilo tem que analisar bem rápido, senão ele vai perdendo eficiência. Pronto. Então, assim que você corou, é ideal que você analise no mesmo dia. Por ele ser excitado pela luz, só o fato dele ser exposto à luz já faz com que ele perca a eficiência de fluorescência. Então, começou, faz tudo no mesmo dia, senão você vai perder essa eficiência aí de análise. Entendi. Eu vou fazer um comentário mais adiante sobre solução de vermelho do Nilo, que também é uma coisa importante. E o último comentário que eu tinha anotado aqui, já vou tirar essa marcação, é que o nanoplástico, se você vai trabalhar com nanoplástico, você tem que ver se o seu microscópio consegue ver o nano que você está trabalhando. Porque talvez você consiga ver o acúmulo do nano. Então tem que ver com ele isoladamente. Então nada melhor do que você excitar, marcar com o vermelho do Nilo, espalhar numa membrana e ver se você consegue ver ele individualmente ou coletivamente. Faz sentido, Grace? Faz. Legal. Então, ó, deixa eu deletar e voltar aqui. Alguém falou alguma coisa, Glaucia? Você falou que vai falar mais para frente da solução em si, né? Porque o Matheus perguntou aqui quais seriam as alternativas de solvente que não seja acetona para fazer dissolver o vermelho. Tem vários. Você pode... Cadê? Tem um paper, tem um artigo de revisão que é sobre
tudo que você pode usar, quais são as escolhas dos autores, sobre tudo. Densidade, digestão e marcador vermelho do Nilo. Qual é a concentração, qual o solvente, varia muito, varia muito. Tem gente que tem dinheiro sobrando e coloca miligrama. 1 grama de vermelho do Nilo está nos R$3.000, né? Mas 1 grama de vermelho do Nilo dá para a vida, porque a gente calcula a concentração em micrograma por litro. Mas tem gente que exagera. Então, dá para procurar na literatura e achar, mas todo tipo de solvente orgânico você consegue usar. A vantagem é que o melhor é quando o solvente orgânico ele interage bem com todo tipo de solvente orgânico apolar o suficiente, né? Quando você consegue interagir melhor com o polímero, você garante uma sorção melhor. Então, se o polímero não tem uma boa interação com o solvente, também não ajuda muito. Então, tem que testar, mas tem uma variedade grande. Você vai conseguir achar algum solvente orgânico que não dissolva o poliestireno, por exemplo. Tá bom? Mas aí me cobra. Quem perguntou? O Matheus. Matheus, manda um e-mail para mim, que aí eu acho o paper mais fácil, tá bom? Eu tenho ele numa aula de outro curso, aí eu consigo pegar lá e te mando. Então tá bom. Pode seguir, Glaucia? Tem mais pergunta? Não, acho que era só essa mesmo, professor. Tá bom. Vamos seguir aqui. Fábio. Tá aqui o caso que eu ia contar de solução. Professor, seria possível utilizar o corante vermelho do Nilo em amostras de cosméticos após diluição e filtração para confirmar a presença de microplásticos na composição? Sim. Depois que você dilui, para tirar os recipientes, as outras substâncias, e filtra, você pega essa membrana, você vai colocar a solução de vermelho do Nilo com o solvente, depois você lava e pronto, resolvido. Aí você pode confirmar, é o caso padrão. Mas aí, eu sempre digo para a gente testar o método. Mesmo que você tenha, assim, já tenha conseguido fazer a solução de vermelho do Nilo, está trabalhando, é sempre bom você testar se a solução que você está usando está boa ainda. E eu tenho um caso para contar. Bom, primeiro, não é 100% nunca, porque você sempre vai ter problema, principalmente para microplástico, entre aspas, selvagem. Você pode ter formação de biofilme que pode atrapalhar na absorção, você pode ter algum aditivo que migra para a superfície e ocupa a superfície muito bem, ele pode também atrapalhar na absorção. Às vezes é uma blenda, então tem polímeros diferentes, domínios diferentes. Então você tem alguns problemas. E tem um caso que eu quero contar que eu acho muito esquisito, que é uma solução que tinha sido feita recentemente, não estava corando fibra têxtil e a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, um dos testes não corou. Eu estou contando essa história para vocês terem noção das sutilezas que podem influenciar. Ele não corou o meio da fibra têxtil, corou só a ponta da fibra têxtil. Aí o que a gente interpretou? Primeiro, a solução estava ruim. A gente refez a solução e aí corou tudo bonitinho. Então, alguma coisa aconteceu na solução, alguma coisa pingou dentro, alguma contaminação, permanganato que oxidou o material, não sei. X, indefinido. Porém, conseguiu corar as pontas. E essa fibra têxtil ela foi feita no laboratório. Como? Cortando com tesoura. Então, na ponta, você tem uma tensão superficial maior, porque você teve um esmagamento ali. Então, você tem um efeito de superfície que não é negligenciável. Ali corou, no meio não corou. Pode ser algum tratamento superficial da fibra, e aí, na ponta, ficou o material exposto sem tratamento superficial e no meio não. Mas ali, com um vermelho do Nilo capenga, a gente teve um resultado que me fez refletir. Então, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, sempre valida se a solução está funcionando direitinho. Show de bola? Algum comentário de vermelho do Nilo mais? Seguimos. Tem poucas perguntas hoje, tá rapidinho. O Washington mandou esse vídeo, eu assisti, tá muito legal mesmo, 7 minutinhos. E o legal é que esse vídeo tem 4 anos já. E tá super de acordo com o que a gente fala aqui na disciplina. Gostei muito da parte que tem uma moça analisando microplástico em camarão e a repórter pergunta
Em qual amostra você acha, em quantas amostras você acha é muito comum você encontrar microplástico? Ela falou em todas as amostras, todas, só 4 anos atrás. E quando você vai nesse vídeo, não sei, isso tem influência do algoritmo de cada um, mas na lateral também vem um monte de vídeo de microplástico de programas jornalísticos. E eu assisti mais 1 ou 2 e estavam bem legais. Então, acho que é legal, porque tem bastante material divulgando o assunto, né? A questão de encontrar. E eu não achei muitos materiais divulgando o assunto em português. Então, fica um questionamento aí, se a gente não deveria produzir mais. Beleza. Então, Washington, obrigado pela sugestão. Está dado aqui para a galera. Depois o pessoal vai receber esse link aqui. Beatriz Correia, Federal de Juiz de Fora. O que é a região da impressão digital e um gráfico de FTIR? O gráfico de FTIR é o seguinte. Você tem a região até 1.000 e pouco, de 4.000 a 1.000 e pouco, aonde você tem alguns grupos químicos absorvendo. De 1.200 para baixo, até 600, 400, você vai ter muitos grupos químicos absorvendo naquela região. Então, uma região que tem é bastante rica para todo tipo de ligação que tem. Ou seja, como tem muita informação ali, você acaba usando... É muita informação e muito específica. Então, você tem um determinado grupo químico que absorve naquele comprimento de onda, mais largo e baixo. Outro absorve naquele comprimento de onda mais alto e fino. Então, você tem N comportamentos. E é muito difícil de ver, porque são muito sutis as absorções que acontecem naquela região. Então, a gente acaba não usando ela muito, a não ser que tenha um grupo muito específico, a gente usa ele para fazer uma determinação específica no comprimento de onda. Mas a maior parte das vezes a gente chama aquilo de impressão digital porque é uma bagunça de absorções, como a nossa impressão digital, porque tem uma série de vales e curvas que são muito específicas de cada um. Então, a gente não tem uma informação que a gente tira da impressão digital. Eu sei que a minha impressão digital ela tem um padrão, a de todos os outros alunos vai ter um outro padrão diferente. Então, é um pouco paralelo da região da impressão digital. Ela vai ser uma região que vai dar uma informação de comparação de padrão. Eventualmente, tem uma outra banda que a gente fala, isso aqui é um carbonato, isso aqui é o carbono cloro está nessa região, né? O pessoal que trabalha com PVC, mas, em geral, a gente tem bandas muito bagunçadas ali, tem uma região mais bagunçada. Então, a gente compara o padrão. Então, eu tenho, por exemplo, o trabalho da Gláucia, ela vai comparar 4 diferentes formulações do mesmo polímero. Então, para a gente ver que eu tenho alguma diferença de formulação ali, a gente está usando a impressão digital. Porque ela também, além de ser meio bagunçada e de ter uma especificidade muito grande para determinadas ligações, ela também sofre muita influência de contaminação. Então, se eu tenho uma formulação que é diferente da outra, isso vai influenciar no padrão da região da impressão digital. E aí é o mesmo polímero? As principais bandas estão ali. É a mesma formulação? Não, porque na impressão digital eles vão ter as suas diferenças. Então a gente usa a impressão digital para essas questões. Tá bom? Ficou claro, Beatriz? Ficou sim, professor. Obrigada. Joia. Alguém? Valeu, obrigado pela pergunta. Alguém mais tem alguma dúvida sobre impressão digital? É uma região bem que a gente... Se você é um espectroscopista experiente, você usa a impressão digital também para tirar informações específicas, não só para comparação de padrão. Mas eu não sou um espectroscopista, eu uso bastante, tenho alguma experiência de uso, mas eu sou um usuário, eu não me considero um espectroscopista, um profissional da espectroscopia. Mas eu uso aquela região dos dois jeitos. Eu uso para tirar informação legal para os meus contextos e uso também como um padrão, uma região de impressão digital, que eu pego esse padrão, esse conjunto de padrões e comparo para ver se está igualzinho ao outro. Então, por exemplo, cocaína. Você usa essa impressão digital, essa região da impressão digital e outras técnicas que também têm regiões específicas para... Você sabe que é cocaína? Sabe que é cocaína. Mas de qual lote? Do lote que foi apreendido no aeroporto tal, lote que foi apreendido naquele outro aeroporto, com aquele outro traficante.
Então, eu pego a cocaína do usuário e eu consigo descobrir de qual lote veio aquela cocaína, se eu faço uma análise forensica, em regiões de técnicas como o infravermelho e a região da impressão digital entre 1.400, entre 1.200 e 600, 400. Então, essa região ela tem essa aplicação forensica também, tá bom? Eventualmente, para poluição plástica, pode ter algum tipo de aplicação quando você quer associar aquele microplástico para aquela fonte. Beleza. E agora, sobre o FTR, ainda sobre o FTR, o deslocamento dos picos de grupos funcionais está sempre relacionado à degradação do polímero ou pode estar associado a outros fenômenos? Olha, Beatriz, quando você falou do FTR, do deslocamento, tem algumas coisas. Então, por exemplo, você tem uma banda de poliéster que tem carbonila. Se você degrada, você vai formar outro tipo de carbonila. Então, forma um ombrinho, forma um deslocamentinho, forma uma assimetria. Então, a banda era bonitinha, aí, de repente, aparece um ombrinho, uma espinhazinha, alguma coisa ali. Isso é um produto de degradação. Eu não chamaria de deslocamento. Acontece o deslocamento, isso acontece quando você tem uma interação muito grande com alguma coisa. Então, se você faz uma técnica de ATR que privilegia mais a superfície, e na superfície se tem alguma coisa que interage muito bem com aquele polímero, você pode ter um deslocamento de alguma banda. Quando acontece um deslocamento? Qualquer tipo de mudança na densidade eletrônica. Então, se você tem uma interação intermolecular, do tipo ponto de hidrogênio, do tipo de polo permanente, é uma coisa mais química, né? Se você tem um tipo de interação intermolecular desse tipo, você vai ter um deslocamento da densidade eletrônica. Se você tem algum solvente que interage bem, por exemplo, pode ser que usando algum solvente com o vermelho do Nilo, você modifique um pouco a superfície e esse solvente não vai embora. Depois de você corar com o vermelho do Nilo, pode eventualmente ter um deslocamento de banda, de alguma banda específica, se ela interage bem com o solvente e o solvente não foi eliminado totalmente. Então, esse tipo de efeito, se você faz qualquer mudança na vizinhança, significativa, ou seja, uma mudança com interação intermolecular, aí você pode observar um deslocamento. Era isso que eu queria saber, Beatriz? Era isso mesmo. E agora surge uma outra dúvida. Pode acontecer também de ter a degradação, mas não ocorrer esse deslocamento? Pode. A degradação, ela gera uma aparição de uma banda. Uhum. Mas, por exemplo, é o que eu falei, poliéster, né? Poliéster já vai ter carbonila. É muito sutil, assim, sutil demais a degradação do poliéster. Para você ter uma ideia, a gente faz derivada. Nossa. A gente deriva o espectro e aí fica claríssimo, mas é no cantinho da banda de carbonila. Fica claro, claro, claro. Porque, no fim das contas, você tem carbonila o tempo todo, antes e depois da degradação. Mas, depois da degradação, se ocorre hidrólise, a cadeia quebra. E a carbonila, que era uma carbonila de éster, aí desculpa aí quem não está acompanhando, porque essa discussão já é um pouquinho mais química. A carbonila, que era uma carbonila de éster, vira uma carbonila de ácido carboxílico. E aí sim tem um deslocamentinho. Entendi. Se você tinha uma carbonila de acetona e ela vira uma carbonila de outra coisa, você vai ter um deslocamentinho. Ok. Tá bom? Obrigada. Valeu, Beatriz. Ó, vou seguir. Beatriz também, ou errei? Foi você que pediu, é isso, Beatriz? Sim, sou eu mesmo. Isso aqui. Você tem acesso à norma ISO? Tentei de todo jeito, Beatriz, eu não tenho. É paga, né? Eu tentei também, mas não teve jeito. E eu procurei, eu achei alguns sites que fazem uma análise curta. Ah, ótimo. Achei esse link aqui, achei outro também, mas achei esse mais legal. Uhum. Então peguei esse aqui. E um comentário que eu vi que é realmente difícil. No periódico CAPES não tem. Porém, estamos aqui num grupo grande. Se alguém tiver, manda e-mail para mim, manda e-mail para a Beatriz e a gente tenta compartilhar, tenta ver. Não sei se a gente pode, não sei se eu posso falar isso aqui, num vídeo que vai ficar gravado e exposto, mas se alguém tiver, pelo menos, se não puder compartilhar a norma, se puder compartilhar o conhecimento da norma com a gente, seria uma boa, né? Porque a Beatriz deve ter alguma pergunta específica, né? Mas sim, nesse link que eu vi aqui, ele diz mais ou menos, ele faz uma geral do que a norma abrange. Achei bem interessante, tá bom? Vou dar uma olhada, obrigada, professor. Tá ok. E se seria possível compartilhar, jamais eu posso compartilhar.
piscadinha aqui para vocês. Jamais, porque tem paywall, a gente não pode Sim. compartilhar essas coisas. Tá bom? Tá, Professor, Oi. sobre isso da norma ISO, a Beatriz é da UFSCar ou não? Ela é da Porque a Federal de nossa Juiz de biblioteca... Fora. Perdão, é que a nossa biblioteca, ela tem acesso. Então, por A exemplo, ISO ou a STM? a ISO, dependendo de qual for, a gente pode falar com os bibliotecários da UFSCar. Alguns eles têm lá, eles têm acesso, eles conseguem passar para a gente. Se não, dependendo do valor e dependendo da necessidade da procura, a Milena, que é uma das bibliotecárias, ela falou que ela pode, de repente, ir atrás em um dos cursos que eles tinham dado sobre normas ABNT e etc. Ela falou que tem lá. Então, Ah, assim, eu não sei atrás de qual especificamente vocês estão, mas dá para entrar em contato com eles, ver qual tem, e aí eu não sei como funciona para quem não é da UFSCar. não, mas a Beatriz, ela é do Sistema Federal de Ensino e tem, na minha época, não tem mais, mas na minha época tinha o Comut, que é justamente empréstimo entre bibliotecas e acesso a artigos entre bibliotecas. Era muito comum, porque a gente não tinha o sistema CAPES no meu mestrado e doutorado, e a gente entrava em contato com a biblioteca, fazia o pedido e vinha o Xerox. Não tinha internet, né? Então era outro mundo, vocês nem imaginam. E aí, ou seja, existe uma conversa. Eu sei que livro você pode emprestar de outras bibliotecas, é só entrar em contato que você pede emprestado. Então, acho que dá para a Beatriz fazer isso via biblioteca da Federal de Juiz de Fora, mas também a gente pode fazer aqui. Eu vou entrar em contato com a biblioteca aqui, Beatriz, e a gente vê. Se você conseguir, a gente também tem interesse, a gente faz esse empréstimo via biblioteca. beleza. Se for permitido. Muito Obrigado, Maria Rosa. Não sabia dessa história. Então, descobri fazendo um curso recente aí da BCO que a Milena falou isso, tá? Daí a Biblioteca de Sorocaba é BCO, tem no Instagram, tem e-mail, tem telefone, eles são super dispostos a ajudar. Ótimo. E faz sentido porque a UFSCar ela tem cursos de excelência na área de materiais e pode ser que em algum momento eles já tenham tido acesso à norma ISO, a parte do periódicos CAPES, né? Porque se for pelo periódicos CAPES, o que a gente tem, a Federal de Juiz de Fora tem também. Mas legal, obrigado, Maria Rosa. Vou fazer contato com a Milena. Vamos compartilhar. Quem tiver aí na sua instituição também, a gente agradece aí o auxílio. E por último, em dois slides, isso. A pergunta da Elizabeth Sucata. Oi. Só antes de você seguir, só lendo um comentário aqui, o Fábio Luiz, ele falou... ele não conseguiu mandar a pergunta dele antes, aí ele mandou aqui. Ele falou assim: quero compartilhar o arquivo abaixo que fiz a leitura do espectroscópico que estou usando para ler plásticos no meu mestrado e vou enviar o link. Aí eu não sei se foi uma pergunta, ele falou: professor, pode me ajudar a ler o gráfico no aparelho? E aí ele mandou um link aqui, eu acho que... Estou tentando abrir aqui. Eu não sei se tem um videozinho. Tá aqui, Treina Mix. Tem uma cadeira. Ah, você leva o espectrofotômetro portátil. Tô eu aqui, professor. Bom dia. Estão me ouvindo? Tô. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou fazendo uma análise gravimétrica aí de plásticos numa cooperativa. E aí eu tenho acesso a um contato que eu tenho com a BASF, ele desenvolver esse aparelho portátil, chama Trinamix, e eu consigo com ele, né, com leitura espectroscópica, fazer a leitura do polímero. E aí eu assisti a sua aula lá, eu não pude estar semana passada assíncrona, e você explicou como é que faz a leitura das ondas, né? E eu falei, nossa, eu estou há muito tempo querendo traduzir, entender lá, fazer a leitura. O aparelho me diz qual é o polímero, né? Mas eu não entendia muito bem ali, você explicou um pouco, eu queria que você pudesse reforçar aqui como é que eu leio. Então, ele é capaz de ler vários tipos de polímeros, ele não lê de cor escura, e ele é portátil, ele tem essa facilidade e tal, e eu estou usando ele aqui na USP, aqui. Eu sou do grupo da Silmara também, do Nós lá. Mande lembrança, Silmara. Manda sim. E aí eu estou estudando o impacto das embalagens que não têm escabilidade. E aí eu faço uma auditoria de marcas e uma gravimetria aí. Tá. Não, aonde eu vou tem algum aluno da Silmara. A Silmara tem braços por todo o Brasil.
Fábio, esse aí eu tô vendo, você está fora do infravermelho médio. Você está na região de 5.000, 6.000, né? Eu acho que aí é infravermelho próximo, eu acho que você faz a medida. É justamente por causa do infravermelho próximo que você tem a proibição do negro de fumo como aditivo, porque justamente ele impede a reciclabilidade automática. Aquela esteira passando tal, e aí para identificar o polímero e a máquina chutar aquela peça para o container certo para ser automatizado. A gente não tem, até onde eu sei, eu perguntei para a Sandra Cruz, que trabalha bem com reciclagem, ela me comentou, se eu não me engano, ela me comentou que tinha um lugar que tinha isso, que não era, pelo menos que eu lembro, não é amplamente utilizado no Brasil. Mas com isso você consegue identificar que polímero, que plástico é, né? Que polímero está sendo usado naquele pedaço de plástico. Então vocês usam para identificar, correto? Correto. E já deve ter um banco de dados naquele software. Tem um banco de dados, tem uma memória e ela é atualizada com dezenas de tipos de polímeros ali nesse software. Então, não tem muito segredo. Ele funciona na comparação de espectros, como o OpenSpec está fazendo. É isso que você queria saber? Não, é porque ele tem, você explicou lá na aula as ondas, e aí ele, nessa imagem também ele mostra, ele tem uma faixa ali, e às vezes acontece dele não repetir, dar umas variedades, assim, e aí eu estava numa dúvida da segurança da informação, porque você mostrou que ela pode mudar a depender das características do polímero, né, se ele está degradado e tal, e aí eu queria só entender um pouco sobre isso. Eu posso pegar o mesmo PET e ele mostrar uma onda diferente? Pode. E ele pode estar também contaminado. Eu estou conversando com você e eu cometi a indelicadeza com os demais alunos de não mostrar o assunto. Eu estou compartilhando aqui a tela. Tá bom. Legal. Aqui são as fotos do link que o Fábio compartilhou. Vai abrir? Ué, no iPad abriu. Será que está demorando aqui? Bom, não está abrindo aqui. No iPad ele abriu. Deve ter alguma coisa de... É que eu fiz aqui do celular, assim, foi bem rapidinho para não perder a oportunidade. Acho que ele não está deixando por algum motivo, ele não deixa eu abrir uma nova janela. Mas está aqui, ó. Aqui tem a cadeira, ele está segurando um equipamento para medir. E aqui está o resultado, que é muito parecido com um espectro de infravermelho. Mas é isso, é a mesma coisa. Se ele tiver mais degradado, vai ter alguma mudancinha, mas para essa região do infravermelho, é chato de ver no olho. O pessoal realmente, quem mexe com infravermelho, tô com a impressão, não posso dizer com muita categorização, mas todo mundo com muita categoria, né? Com muita certeza. Mas todos os colegas que trabalham com essa faixa de infravermelhos trabalham com quimiometria também. Eles estudam as variações bem pequenas, usam derivada, tem um sistema quimiométrico para poder dizer, isso aqui é ligeiramente diferente daquilo lá, mas no grosso é um PET, mas provavelmente tem uma composição diferente, um nível de degradação diferente. Tá, então isso tem a ver com a faixa que esse aparelho faz as leituras. Sim, mas ele tem essa limitação, talvez, de informação, ele não dá muita informação, batendo o olho, assim, além da natureza do polímero, mas ele é muito prático, né, cara? Você carrega ele no bolso. Muito prático, sim. Não dá para ter tudo, né? Sim. Talvez um infravermelho próximo de bancada, ele te dê mais informações, mas não é o que você precisa, né? Não, porque eu preciso, isso dá conta. Dá conta. Não, perfeito. Pena que não é muito barato, né? Esse material. Não, custa 20 mil euros. 20 mil euros ou dólares? Não importa. Não importa se é euro, se é dólar. Se for real, já está fora do meu budget. Não muda muito. Só tem porque a BASF fez uma parceria lá com a cooperativa e eles acessam e eu sou parceiro lá e estou compartilhando aí. Estou treinando eles, estou usando no estudo lá. Então, está sendo bom. Que legal. Valeu, professor. Obrigado. Obrigado por compartilhar, Fábio. Deixa eu voltar aqui, a tela está aqui. Voltar para a Beth aqui. Beth,
Percebi que fazer a contagem no final de semana, quando não há fluxo de pessoas no laboratório, Beth, para de trabalhar no final de semana. Tem uma vida fora do laboratório. Hipócrita. Reduz bastante a contaminação. Desligar ventilador ou ar-condicionado também reduziu. Sim, tem paper mostrando até o grid do ar-condicionado, a quantidade de plástico que tem lá. É bastante coisa. E a minha resposta é, que você já deve saber, mas vou compartilhar com todo mundo, muita coisa vem da ressuspensão dos depositados no chão. Uma coisa que a gente vai tentar fazer, a gente não comprou ainda, mas vai comprar, estamos levantando, aqueles ventiladores com filtro EPA. Vendeu bastante na época do Covid, né? Para limpar o ar e tal. A gente tem a nossa sala limpa bem pequenininha, né? Então a ideia é deixar o ventilador apontado para o chão, ressuspendendo o tempo todo, para garantir que a gente tem uma limpeza aí antes do experimento. Vamos ver se vai dar certo. Mas ressuspensão é terrível. Então, quanto menor o fluxo, quanto menos você anda, melhor. Conhecendo a contaminação, a gente consegue ver na amostra. Algumas fibras vermelhas são da capa do estereomicroscópio. Por exemplo, outras a gente consegue identificar pelo grau de degradação. Estão novas e limpas demais para estar dentro do bicho. Aí tem que tomar cuidado, porque eu fico na dúvida, Beth. Aí é um debate que a gente tem que fazer aqui. Se a gente pode pegar o nível de degradação e dizer não veio do ambiente, que aí eu acho que tem um bias. Teria que usar um controle. E eu acho que esse comentário conversa com a segunda parte da pergunta que está em azul. Então você fala, a gente dispensa essa partícula em vida que segue? A minha resposta, aberto para todo mundo comentar, porque eu acho que esse tema é bem relevante para todos que vão para o laboratório verificar microplástico. A rigor, só se dispensa partículas encontradas no controle. Caso contrário, você vai introduzir um viés não reprodutível. Ou, se você não encontra no controle, mas você já parte do pressuposto, para o pessoal que tem avental rosa, avental violeta, avental preto, de propósito, porque se cair essa fibra, você não vai contar, porque você já está contando que você está contaminando esse material com essa fibra. Então aí ela não precisa estar no controle, porque você já começou com essa condição. Tudo aqui é vermelho, tudo aqui é violeta, tudo aqui é preto, e aí você escolhe uma cor que não vai estar presente. Agora, quando você escolhe pelo nível de degradação, eu acho complicado, porque pode ser que para uma pessoa aquela fibra está limpa e para outra não. Está limpa, nova, e para outra pessoa pode ser que ela diga que não. Que é Então, professor, quando uma subjetividade. Muito evidente. É que é muito evidente. Sim, mas só um segundo. É uma subjetividade com a qual a gente tem que lidar. Porque vai ser subjetivo quando a gente faz análise visual. Porém, sempre que a gente puder se livrar dessa subjetividade, o processo fica melhor. Pode falar, Beth? Não, é que quando eu digo nível de degradação, parece que eu estou medindo alguma coisa. Não, é que assim, a fibra, ela está, assim, sabe, a ponta dela está redondinha, está tudo intacta, enquanto as fibras que geralmente a gente encontra dentro dos bichos, elas têm ali alguns, como é que chama? Você vê na ponta dela, ela não está cortada, assim. Não. Ela tem uma espécie de... Ele vai afinando e vai se separando ali em fibras menores e tal. E quando é contaminação, é muito evidente que é uma fibra nova, porque dá para ver as pontinhas da fibra redondinha, tudo bonitinho. Tem umas que até brilham, de tão novas. E aí você procura em volta e consegue identificar, geralmente, né, quando eu encontro, eu consigo identificar de onde veio. Nesse caso, Beth, posso fazer um comentário? Claro. Nesse caso, se você tem um critério claro para dizer qual é o que veio com o bicho e qual é o que veio da contaminação do laboratório, isso tem que estar descrito no artigo. Então, você pode usar esse critério de morfologia da ponta da fibra. E isso vai para a literatura.
Aí o pessoal avalia e eu acho um bom critério. Mas você tem que tomar cuidado, porque se a fibra veio da capa do estereomicroscópio, por exemplo, ela também não deveria estar bonitinha. Porque ela está escapando porque ela quebrou de algum modo, ela se destacou do tecido. Então ela também teria que estar degradadinha. Se ela está tão bonitinha assim, tem que ver, porque pode ser que eventualmente seja uma contaminação. Mas acho que a mensagem desse debate aqui, para todos, mas assim, não só para essa conversa sobre uma determinada fibra, mas para qualquer análise visual, você tem que se preocupar sempre em descrever o seu critério de exclusão ou de admissão de uma partícula como fibra. Você concorda, Beth? Eu concordo, e aí casa com essa parte da segunda pergunta, né? As pessoas, elas vão falar do controle, elas falam assim, meu controle tinha 2 fibras, ou 0,3 fibras por... Só que não descreve a fibra, não fala sobre os controles não são inclusos nos resultados, né? Então, quando eu ia falar, por exemplo, a gente dispensa essa partícula e vida que segue, o que eu quis dizer, por exemplo, na minha contagem ali, não estou colocando todas as partículas, porém eu estou fotografando todas as partículas e separando, inclusive, o que está errado, o que eu julguei como contaminação, né? Então, assim, eu estou fotografando, além das partículas que eu tenho certeza que são plásticos, as que eu tenho dúvida, as que eu sei que são de origem animal, também estou fotografando, então a gente vê muito resto de coisa, né, de bichos e tal. E assim, e na dúvida fazer aquele teste da agulha quente. Eu também estou fazendo isso. Legal. Conta pra gente, conta pro pessoal aí do teste. Eu pego uma vela, acendo ela, aí eu pego uma agulha, esquento na vela, e aí quando você encosta essa agulha quente no plástico, ele, assim, eu não sei explicar, ele se comporta de uma forma muito característica, enquanto outros Ele acaba materiais... fundindo, né? Ele Ele dá uma reage. grudadinha. Oi? Ele dá uma grudadinha ali, ele vira uma melequinha, assim, né? E aí você consegue confirmar se é ou não plástico, mas não dá para saber qual que é. Sim. Né? Então, Mas assim... também não é 100%, porque, por exemplo, a Tainá falou, ele funde, né? Então, quando o material funde, ele muda a propriedade da superfície, ele acaba grudando, mas pode ser um termo fixo não funde. Pode ser um material que funda a temperaturas maiores, mas é raro que ele, pelo menos, ele não tenha uma mudança de formato com o calor. Pode não ser fusão especificamente, né? Como a gente falou no começo, destruição do domínio cristalino, pode ser um material amorfo. Aí a gente não faz sentido falar de fusão, mas faz sentido falar de fluidez, né? Beleza? Mas eu acho que essa questão da foto que a Elizabeth falou é uma excelente prática. Eu advogo por isso. Gláucia, quantas fotos você subiu para o paper que a gente mandou? Acho que entre 200, 300, mais ou menos. A gente subiu... A gente não, a Gláucia, né? A Gláucia subiu lá no Zênodo e está disponível para o futuro leitor quando o paper for aprovado. E por que isso é importante? Para as pessoas checarem, porque você dá transparência para o trabalho, né? Tá bom? Show. Então, seguimos aqui. Bom, e aqui... Obrigado, Sebete. E aqui, ó, como apresentar os controles e a contaminação que encontramos. Porque eu vejo os artigos mal citando a contaminação, blá. Bom, acho que é isso, né? Foi respondido. Eu acho que é uma tendência de fator que será cobrado em artigos, acho muito bom, eu acho que dá robustez e confiança quando você fala assim, tantos microplásticos, tal tamanho, tá tudo medido aqui, ó, pá, entrega uma tabela com foto, tamanho, e as pessoas podem verificar, você não inventou aquilo lá. Então, eu acho que provavelmente em normas isso vai ser cobrado, em artigos, eu acho que é um fator de aumento de confiabilidade no artigo. Algum comentário? Querendo morrer, professor. Eu tô querendo morrer, professor. Mas eu tô fazendo
um por um. Eu tô fotografando tudo, 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 tudo. Haja Beth, paciência e cortou para mim um pouquinho. Cortou para vocês também? Glaucia, cortou para você? Não, aqui até que deu para entender bem. Ai, desculpa. então eu falo rapidinho de novo para você, é que dá muito trabalho, mas eu acho que vale a pena ter esse trabalho na hora de publicar. Então, esse trabalho que a Glaucia ter 200 fotos, sabe? Eu acho que é muito importante, igual você falou, mostra a dedicação e a robustez ali e a transparência, né, na hora de publicar. Então, parabéns, Glaucia, 200 fotos, parabéns. Obrigada. Não, todo mundo do grupo que trabalha com medida de tamanho, alguma coisa, tem que fazer essa medida extensiva e tem que disponibilizar depois. É fundamental. Vamos lá. Agora vamos para OpenSpec. Vamos para o OpenSpec aqui. Vocês não... Temos uma pergunta sobre OpenSpec, professor. Oi? Temos uma pergunta já sobre OpenSpec. Manda bala. O Samuel, ele perguntou assim, ele falou assim, bom dia, professor. Com relação aos resultados encontrados na análise por FTIR, quando vamos pôr no banco de dados OpenSpec, até quanto podemos considerar a compatibilidade entre os picos? Eu vi alguns artigos adotando a correlação de Pearson e considerando até 70% de correlação. O que o senhor acha? Enfim, eu já joguei aqui antes, mas aí se você quiser mostrando depois, no decorrer da demonstração. Sim, não, tem gente que... O paper, acho, recente do microplástico no cérebro usou 70% também. Depende o quanto do Pearson... O coeficiente Pearson é o quanto o espectro que você subiu se correlaciona com os espectros que eles têm no banco de dados. Que podem não ser, por exemplo, degradados. Pode ser só PP puro. Aí você apresenta um PP que tem uma bandona de carbonilo e uma bandona de hidroxila, o coeficiente Pearson vai diminuir, porque no puro não vai ter. Então você tem que ver com o que você está comparando. E aí, a medida para fazer essa comparação com uma base de dados muito diversa, em contaminantes e níveis de degradação, ela é um pouco aleatória. Então você tem que ver o quanto as bandas que você tem estão batendo com as bandas que são de interesse para você dizer aquele é polipropileno, aquele é polietileno. Que a gente vai ver agora. Então vamos ver se a gente continua respondendo essa pergunta do coeficiente Pearson usando aqui o OpenSpec. Eu só, antes de usar o OpenSpec, que está aqui, ó, está aqui bonitinho, com esse link aqui, e eu sugiro que vocês coloquem, vou até passar aqui no chat. Cadê? O chat está aqui. Está aqui o link do OpenSpec, mas eu queria aproveitar para apresentar para vocês o Plastiverso. Conhecem esse site? Quem já conhecia, manda um joinha aí. O Félix mandou um joinha para baixo, então eu acho que não é joinha, né? Félix, desculpa, tá aqui. Então o pessoal não conhece. Então, beleza. O que é aqui está vendo o OpenSpec. Tools, vou clicar nas tools todas. Está aqui, ó. Essa é uma base de dados com ferramentas para quem trabalha com poluição plástica. Então, por exemplo, está aqui, ó. Tem livro, tem aqui um dispositivo de coleta para plásticos flutuantes desenhado para áreas urbanas. Então, é praticamente um lugar para você subir as coisas que você acha que são interessantes que você... por exemplo, o Plasticam está aqui, ó. O Plasticam está aqui no Plastiverso. E tem equipamentos, tem software, tem o OpenSpec tá aqui. Esse aqui. Esse aqui, Glaucia, Maria Rosa, todos os meus alunos que estão aí, essa é uma coisa que eu queria aprender a usar. Se eu não me engano, é esse aqui. É um Python. Tá aqui, é um Python, é isso mesmo. Ele pega a imagem e já te dá essa estrutura, se você tem o contraste suficiente. Então, tá aqui, compartilhado.
open source, mete bronca. Então, aqui tem várias ferramentas para quem pesquisa poluição plástica, mas de todo tipo. E aí você pode filtrar aqui, ó. Banco de dados, por exemplo. Deixa eu ver o que tem. Affordable Standardized Kit. Aqui, ó, um kit de 22 plásticos, tipicamente contados no ambiente, mais um pendrive, né? Com ATR, FTR de reflectância, DSC e dado de pirólise. Aí, bonitinho, alguma coisa, alguém está vendendo. Está vendendo e está dizendo que é barato. Então tá aqui, ó, um monte de coisinha aqui, dados de aditivos em plásticos. Então tá aqui, fuçem, tá bom? Ó, aqui, ó, infravermelho próximo. Aqui, Fábio. Microplastics Identification Workflow via Near Infrared Hyperspectral Imaging. Acho que não se aplica a você, tem que ter um dispositivo hiperespectral. Mas tá aí, tem uma informação de infravermelho próximo. Tá aqui, ó. Show de bola. Muita coisa. Citizen Science, 6. Olha que bonitinho. Trash Tinder. A gamified web survey collecting information to inform educational and outreach tools for marine debris. Tá aqui. Um monte de coisa. Tá bom? Divirta-se aí com o Plastiverso. Vamos pro OpenSpec. Então vamos lá. Tá aqui. O que a gente faz? Então tá aqui o About, quem quiser fazer parceria, quem quiser doar. E aqui quem quiser doar, inclusive, espectros. Mas tá aqui, ó. Analyze Spectra é o que a gente vai fazer. Então, você pode, inclusive, ó, compartilhar seu dado. Agora tá mais bonitinho, ó. Você coloca o mouse aqui. Cadê? Ó, já vem uma explicaçãozinha. Dá para ver aí? Ah, tá um pouco atrasado aqui a tela. Eu tô vendo a tela, agora apareceu. Tá vendo? Ó, parei o mouse aqui no Browse, que é para você buscar o seu espectro. E aí você vai subir. E tem muito mais. Antes era CSV. Agora tem, ó, JDX, SPC, se eu não me engano, já sobe, já é o arquivo que vem do espectrofotômetro. Então, você já faz o FTR, já sobe aqui. E beleza. Mas aqui, peraí, download, ó. Esse teste data, eu vou fazer o download aqui, ó. Vou abrir. Então, esse download, ele é fundamental para você ver como que o arquivo tem que estar. Como o arquivo tem que ser. Ó. Tá aqui, tá explicando. Opções, acho que já dá para ver aí, né? Opção para fazer download de espectro e metadado para as análises. Ó, tá falando que é um espectro de Raman em formato CSV, mas serve também para FTR. Então eu fiz o download e vou abrir. Tá aqui. Ó, você tem que entregar o arquivo desse jeitinho, senão não funciona. Então, o CSV, você vai pegar o seu arquivo, aqui, ó, 301.04. Então, o separador decimal é ponto, não é vírgula. E a vírgula é o separador de coluna, tá? Então, você tem que fazer isso. Você vai fazer isso na mão? Eu já fiz na mão, não faço mais. Agora eu vou no site, em qualquer site de conversão de arquivo. Você pega um arquivo TXT, um arquivo XLS e fala, quero converter para CSV. E aí ele converte desse jeitinho aí. Ok? E aí dá para a gente fazer dá para você fazer a medida. Espera aí. Isso, aqui, ó. É isso mesmo, é a vírgula, tá vendo? Ó? Você tem que ter na primeira coluna, na primeira célula, wave number, vírgula, intensity. Então, é o comprimento de onda, número de onda e a intensidade. Então, tá aqui, ó. 301.4,26. Então, esse é o CSV. O que eu vou fazer? Eu vou subir esse CSV aqui, ó. Onde eu tô com o meu mouse. Browse. Ele vai abrir. Eu vou pegar aqui. Cadê? Downloads. Tá aqui, ó. O que eu peguei agora. Tá aqui. Já fez o espectro. Aí, ó, eu tenho várias opções e aí vocês têm que brincar com isso.
o pré-processamento, não fiz nenhum, mas eu posso mexer com essas coisas. Então, por exemplo, se tem muito ruído, eu posso estabelecer um limite para o sinal ruído. E ainda, ó, você pode escolher um número. Isso é meio cruel para quem não trabalha muito com espectroscopista, com espectroscopia. Então, eu usaria direto como ele veio. Ele já tem um pré-processamento meio padrão. Então, já está tudo aqui o que a gente quer. Aí, ó, eu venho para identificação. Então, se você quiser fuçar, não custa fuçar. Então, por exemplo, você mexe na correção da linha base. Eu vou pedir uma correção de linha base, ó. Tá aqui, né? Ele já corrigiu para 8, eu fui para 13. Ele mudou? Deixa eu ver. Deixa eu diminuir o tamanho para a gente acompanhar em tempo real. Que essa atualização eu não peguei, ó. Tá aqui. Eu vou baixar a linha de correção de base. Ah, tá aqui, ele tá falando, ó. Reconnect failed. Ah, eu só... Perdi a internet, amor. Tô explicando aqui, tô sem internet. Tá sem internet. Aqui tá rolando normal, professor. Não, mas A gente te escuta, não, o meu professor. computador... Vocês estão me ouvindo? Ah, tá sim, sim. O iPad tá funcionando. O computador... Ah, tá. Tá com sinal, é o computador. É o problema que Deus... Por isso que eu estou usando o iPad aqui. Ó, já até saiu o compartilhamento de tela. Deixa eu ver se eu volto. Eu até saí no computador, não sei o que acontece. Semana que vem acaba minhas férias, eu estou de férias, por isso que eu estou dando aula aqui de casa. Semana que vem eu estou na minha sala de novo, no computador, não vai ter mais problema. Ó, acho que entrou aqui. Professor, como que você está de férias e está dando aula? É um fenômeno É um quântico. paradoxo, não é? Quântico. Oi? É um paradoxo, não é? É um paradoxo. É o, como é que chama? É o professor de Schrödinger. Professor, Essa foi boa. Ó, vocês não estão vendo ainda, né? Vou compartilhar. Agora eu tô compartilhando. A Renata levantou a mão, professor. Pode falar, mas aparece... Por que não tá... Ah, deixa eu atualizar aqui. Pode falar, Renata. professor, aproveitar que o senhor está de férias e dando aula, desejar então um feliz dia dos professores, Obrigado. que não para nunca. Obrigado. É o problema da greve, né? A greve levou o calendário da graduação, ele foi adiante. E aí a gente teve esse probleminha aí. Deus está vendo, hein? Peraí, deixa eu voltar aqui. 30, 50... Tá aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Acho que vocês estão vendo que eu estou de novo pegando aqui o bichinho, né? Upload tá aqui. Pré-processamento. Cadê a linha base? Tá aqui. Correção da linha base. Eu vou aumentar aqui. Ele muda automaticamente. Tá vendo? Conseguiram ver a sutileza? Nesse cantinho aqui, ó. Conforme você muda. Deu para verificar? Sim? Beleza. Sim. Então, ele funciona aqui em tempo real. Vou deixar em 8, que é o que estava já nas condições pré-setadas. E agora vamos para o bicho pegando. Identificação. Agora, ó, ele já está analisando o espectro aqui no canto direito superior, dá para ver a barrinha andando. Ele está comparando. É muito legal esse projeto. Então, ele está tomando o tempinho dele. Esse é Raman, não manjo muito de Raman. Tá aqui, ó. Olha que show de bola. Então, ele tem o espectro Raman, que tá... O branco é o que a gente estava olhando.
E o Raman que está no espectro, que está na base de dados deles, está aqui, ó, vermelhinho. Não pegou direitinho? Ó, coeficiente de Pearson, 0,99. Ok? Então, você vai subir e vai pedir o que você quer de identificação. E aí você pode dizer, ó, cadê? Tem derivada, sem baseline, tem algumas coisas aqui, mas se você não é espectroscopista, vai na fé. São as condições já pré-estabelecidas. Você vai trabalhar com o coeficiente de Pearson alto e você vai poder decidir, inclusive, olhando aqui. Espera aí. Então, tá aqui, tá resolvido. Ó, todas as informações estão aqui. Aonde que ele comparou? Ele comparou Polymer Type, Polymer Spectrum ID, tá aqui, ó. LDPE, SARA número 9, 1S, 20AC, 10X, 25 megawatts. Aí tem que achar qual é a referência que ele usou. Mas ele usou esse banco de dados. Se você precisar saber disso, para ter mais informação desse espectro, entre em contato com eles e pede. Teve uma versão, ou talvez em outros materiais, ele dá inclusive o artigo de onde ele tirou aquele espectro que ele está usando para comparação. Ok? Então é assim que a gente usa o OpenSpec. Show de bola? E aqui tem uma definição, ó. Ele pede para você citar isso aqui, ó. Então, se você quiser, você fala, eu identifiquei o polímero usando a ferramenta OpenSpec, aí você coloca a referência, que é essa aqui, ó, Calgar Parará, que é o paper que eles publicaram, explicando como eles desenvolveram. Que, inclusive, está aberto aqui, ó. Tem o GitHub do OpenSpec, que você pode pegar todas as etapas e os pacotes que eles geraram para R, se eu não me engano. Tem aqui, ó, OpenSpec para R, por aí vai. Tem aqui, ó, aqui o WinCalgar, acho que é o canal dele. Tá aqui, ó, OpenSpec Package Tutorial. Tá aqui, para R. E aqui, inclusive, a OSF fazendo propaganda do OpenSpec, uma versão anterior, né? Que essa matéria é de 2020. A OSF, para quem não conhece, é uma entidade que promove ciência aberta, a Open Science Foundation. Tá aqui, ó. Que é uma iniciativa que eu apoio. Também recomendo. Show? Mas alguém levantou a mão aí? Professor, sou eu novamente. Esse site, existe um outro que não trabalhe com espectro, que eu, por exemplo, não trabalho, né? Também eu sou nova na área. Mas existe um outro site, eu não sei se o senhor comentou, porque eu tive um probleminha aqui antes de entrar, que eu possa identificar os polímeros, né? A partir das minhas análises em laboratório, por meio de foto ou alguma coisa assim, sem ser o espectro? Não, não tem. Não tem. Olha, o que tem não é tão preciso. Mas o que tem é você manusear o plástico. Sim. E sabe aonde que você vai aprender como identificar o plástico pelo manuseio? Nas estações de reciclagem. Então, o pessoal que trabalha na cooperativa de reciclagem, o pessoal que não tem infravermelho próximo, que é a gente estava discutindo com o Fábio comentou, ele não pega plástico preto. Então, o infravermelho próximo tem esse problema com cor. E nessas estações onde se usa infravermelho próximo, que é o que tem em alguns países com mais recursos, você tem tudo isso automatizado. Aqui a gente não tem. Aqui a gente tem a experiência do catador. A experiência do cara que pega o material, amassa, vê. Até eu lembro, no meu mestrado, eu reconhecia polietileno e polipropileno mordendo. Porque eu tinha... era jovem, né? Eu tinha os pellets, o polietileno era mais macio que o polipropileno. Tanto que para cortar na lâmina, ele vai que nem manteiga. Se você tem uma lâmina afiada, e eu tinha que preparar a amostra bonitinha, cortar no estilete para o DSC. E o PP... essa metodologia no paper? Oi, Elizabeth? Como que você descreveu essa metodologia no paper? Não eu não trabalhava com microplástico. Era assim, estava com pele. Isso aqui é PP ou PE? Aí eu dava uma mordidinha se eu ficava na dúvida, assim, quando eu estava com a mesa bagunçada, preparando a amostra. Mas aí quem dizia para mim era o infravermelho.
Era só uma manha quando a coisa subia, saía do meu controle, caía na mesa, você quebrava o polietileno, ele sai voando, e aí você perde a amostra. E na dúvida, nossa, isso aqui é PP ou PE? Aí eu mordi. Mas não era para identificar. Agora, o que a Renata, né? Sim. O que a Renata pode fazer? E aí sim, Elizabeth, tem um conjunto, tem um livrinho. Tem até uma professora da UFSCar, ela vendia um livrinho bem pequenininho, azul, tinha identificação de plásticos por catador. Que é você amassar, se forma aquele branquinho, é tal plástico, se não forma, é outro. Se você passa na vela, cheira, e tem cheiro de vela, né, de parafina, aí é PE, se não, é tal outro. Então, você tem várias coisinhas que o catador ele faz no manuseio. E isso eu recomendo para quem quer começar a aprender a mexer e não tem recurso, é pedir um estágio para frequentar a esteira de separação de plástico. Porque ali você vai aprender, inclusive, o que recicla, o que não recicla, o dia a dia, a pegada, a realidade do catador, né? Mas o catador, ele faz esse tipo de análise. Então, professor, depois você pode passar o link desse livro pra gente, por favor? Cara, eu comprei esse livro tem mais de 20 anos. Deixa eu ver, é da Sati. Então nós só temos assim. Oi? Pode falar, Elizabeth, eu falo depois. Não, é porque eu até estava conversando com meu irmãozinho e eu falei para ele assim, né? Porque eu sou bióloga e ele é químico. E aí eu falei assim, poxa, tipo, não tem um jeito assim, que nem quando a gente mistura uma coisa com a outra, a gente observa uma reação, sei lá, exotérmica. Será que não tem alguma coisa que reage e aí cada plástico reage de um jeito e a gente conseguiria identificar através desse comportamento? Eu pensei nisso, e aí ele falou dessa coisa do catador, que ele amassa, ele vê e não sei o quê. É mais ou menos o que eu estava, assim, pensando, né? Como que se comporta, através do comportamento do plástico, diante de determinadas situações, a gente conseguir identificar o polímero. Acho que ia ser bem interessante. Sim, essa é a aula de hoje. É a aula que vocês vão receber amanhã. Essa é a aula de técnicas analíticas. Eu pensei em questão de densidade também, né? Tudo, sim. Densidade vai ajudar. A porosidade não tem, A densidade, sei lá, alguma coisa assim. Densidade está previsto no livro. É uma técnica que o catador usa. Põe uma solução com sal, flutuou, é PP e PE. Afundou, é PET PVC. Então, eu pensei assim, falei assim, agora, eu achei engraçado, assim, torno a dizer, como eu sou nova, muito bacana isso, né? A questão do catador. E eu, por exemplo, não trabalho com espectro. E aí, como que eu faço? Então, a gente vai ter que estudar outros meios, né? Sim, você tem alternativas. Eu vou ver esse livro também. Esse livro é um livro que eu não sei se é o melhor, mas é o livro da Sati Manrish, que era professor. É esse mesmo. Legal, eu vou ver isso. Silvio Manrish, Sati Manrish. E eu tinha uma versão bem pequenininha, muito. Nossa. Professor, Oi? a UFSCar ainda vende, inclusive eu achei na última feira lá que teve, eles estavam vendendo. Olha lá. Quanto você pagou, Glaucia? Acho que foi uns 20. Aí, a Glaucia vende para os interessados por 30. Quem quiser. Não, eu não li ainda. Entre em contato com a Glaucia. Mas essa é uma saída, Renata. Mas é tudo, né? Se para você é importante saber que é plástico só e você trabalha com pedaços grandes, não precisa de nada disso. Eventualmente você pode precisar de um infravermelho de bancada, mas você tem alternativas para trabalhar com diferentes conjuntos de recursos. Isso eu te garanto. Tá certo, obrigada. Obrigado, Renata. E a Tainá levantou. Conclui aí, tinha uma frase final aí que pode ser importante. Não, era isso. Eu ia pedir para a Tainá falar. Sim. Obrigada. Não, professor, eu só queria comentar, assim, que eu acho muito importante, eu fiquei muito feliz de ver você citando e falando
sobre o conhecimento do catador, assim, né? Porque a gente que está nessa área técnica, né? E esse curso é um curso bem técnico, e tem quase 100 pessoas aqui, então, assim, acho fundamental, muito importante, fiquei muito feliz que você mencionou sobre esse conhecimento tácito que eles têm ali, né? Que não necessariamente a academia valoriza, né? E nem sempre, a gente que está na academia, enfim, eu fiz mestrado e estou no doutorado agora, e quando a gente vai um pouco mais para a área técnica para buscar entender algumas coisas, né, algumas questões que a gente precisa entender para dar sentido para o nosso trabalho, é muito difícil de você ver a academia valorizando e levando as pessoas e os alunos, os estudantes para conhecerem e se apropriarem desse conhecimento que eles já têm, que eles desenvolveram, enfim, ao longo de todos esses anos, esse tempo, enfim, né? Então, eu fiquei muito feliz e fico muito, enfim, contente, né, de ver a gente aqui, 100 pessoas que vão atrás dessa informação agora, sabe? Então, assim, a gente tem muita coisa para aprender com eles. Eu, quando estava na graduação, né, você aprende sobre plástico, mas não é a mesma coisa de você ir no chão de uma cooperativa e ver, né, o que eles fazem lá e como eles separam. Isso que a Aline falou, de cada cooperativa também tem, vende um material, porque a reciclabilidade também ela depende do território, da cadeia produtiva, né? Então, assim, é muito legal a gente ir para a realidade e ver como isso acontece, né? E a gente vê que o nosso trabalho só faz sentido quando a gente vai para a realidade mesmo, né? Então, assim, eu fico muito feliz de você aqui estar falando para mais de 100 alunos sobre isso, então, obrigada e, enfim, feliz dia dos professores. Obrigado, Tainá. Obrigado pelo comentário e parabéns ao grupo de vocês, né? Que vocês fazem isso com excelência, né? Legal. Então, agora todos que ouviram esse depoimento da Tainá devem pelo menos procurar o catador, as cooperativas da região, para fazer pelo menos uma visita. Eu acho isso fundamental, fundamental. Bom, seguimos? Não seguimos. Praticamente acabou. A Renata queria falar, professor. Quem? A Renata. Renata? O professor tem que aproveitar quando eu posso participar, sim. Manda. Não, é até questão da Tainá, né? Agradecer. Eu sou professora e assim, de ensino médio. E eu aprendi em faculdade, continuei fazendo isso. Sempre buscar trabalhar com o lúdico, com a história. Então, assim, quando o professor experiência que a classe, né, de trabalhadores, né, os catadores têm, isso é impressionante, porque às vezes a gente tende a desvalorizar, né, achar que o outro, por talvez não ter uma graduação, um certificado, um diploma, não tem a oferecer. Então, assim, o depoimento de Tainá, né, e o senhor mencionou, fantástico, porque eles têm muito a oferecer e a gente tem muito a aprender, né? Eu, ao cursar o mestrado, achei fantástico uma professora, ela falando a questão, não é o tema aqui, mas as questões populares. Então, a gente às vezes tende, né, a ir muito atrás da academia, da ciência, da pesquisa, mas, assim, em modo geral, empírico, social, os pequenos grupos, as minorias, eles têm também muito a oferecer a gente. Então, assim, foi muito bacana o senhor tocar no assunto, a gente valorizar os trabalhadores, Tainá também contar a experiência. Eu fico muito feliz da gente poder contar, né, com situações assim, porque o Brasil é grandioso e a gente tem muita riqueza por aí, tá bom? Obrigada aí, gente. Obrigado, Renata. Vou aproveitar, agora eu empolguei também, e eu vou contar uma experiência que eu tive trabalhando na indústria, e era muito legal, porque a gente trabalhava com capacete de moto, a gente fazia capacete de moto. E aí, tinha um cara que ele fazia tanto ensaio de resistência do capacete, né? Porque ele tem que passar pela primeira batida, e ele é bom se ele quebrou. E ele tem que passar pela segunda batida e ele não pode quebrar por inteiro. Então, tinha essas normas aí. Então, é importante ele quebrar para garantir que não foi a sua cabeça que quebrou, né? Você diminuiu a energia mecânica na quebra do capacete, a energia que vai atingir o seu crânio. E esse sujeito, ele era um trabalhador muito íntimo com a técnica, né? Com esse ensaio mecânico. E antes do ensaio mecânico,
ele dava uma batidinha e falava assim, vai passar. E esse não vai passar. Então ele tinha um conhecimento prático muito impressionante, muito impressionante. E isso me lembra quando eu trabalhei em outra universidade, quando eu tinha outra etapa da minha carreira, eu mexi com história da ciência e a gente mexia com saberes populares. E tem toda uma área de conhecimento para tentar fazer um diálogo entre o saber científico e o saber popular. E você tem casos assim, inquestionáveis de conhecimento do cara que mora longe dos grandes centros, em uma determinada região, e ele olha para o céu e fala assim, vai chover daqui a 2 dias. Acabou. Como é que você sabe? O jeito que a formiga está andando. Então, assim, é um conhecimento de observação que é impressionante, e às vezes a ciência não alcançou. Né? A Elizabeth está comentando que na biologia a gente vê muito isso, e é verdade, eu vi muitos relatos disso. E tem um professor na química que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu estou ficando velho, mas ele é um professor muito relevante e trabalha muito com essa questão, e ele faz muito trabalho com profissões. Então, o saber, aqui, a ciência no saber popular da boleira, a ciência no saber popular do moleiro, né, do cara que trabalha fazendo faca a partir de mola de caminhão. Então, tem bastante desse tipo de conhecimento. Bom, então, acho que é isso. Falamos aqui desse... acho que acabou a aula. Aproveitar que é dia do professor, está acabando mais cedo. Olha lá. E o André levantou a mão. Professor, bom dia. Não sei se eu vou estragar aí com a história de acabar mais cedo, mas se pudesse repetir a demonstração do OpenSpec, enfim, apesar de não conhecer muito do assunto, eu achei extremamente interessante, e eu não peguei muito bem a hora que você estava fazendo o copy-paste ali entre o dado no CSV e colocou na planilha. E da onde vinha essa planilha do CSV? Se puder repetir essa parte, eu te agradeço. Não, tranquilo. Eu, inclusive, ia sugerir que eu ensinei vocês a fazer. Mas a gente não está fazendo todos ao mesmo tempo. Então, quem tiver Spectrum, eu sei que a Maria Rosa ela veio assistir a aula hoje porque ela vai ter que enfrentar essa identificação. Quem mais tiver Spectrum para mexer, tenta mexer no OpenSpec essa semana. E na semana que vem, a gente abre a câmera, todo mundo, ou a tela, para expor as dificuldades específicas. Podem até mandar para mim por e-mail durante a semana. Eu tentei com esse arquivo e não deu, para eu dar uma olhada, para a gente ver se a gente consegue matar esses problemas. Mas, em geral, André, você vai ter uma coluna... Quer ver? Deixa eu abrir... O que eu posso fazer aqui? Deixa eu achar os meus espectros. Espera aí. Você vai abrir, quando você vai... Faz tempo que eu não faço tratamento de dados aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa antiga aqui. Arquivo. Cadê? Aonde que eu fiz infravermelho aqui? ABS. Acho que aqui tem. Deixa eu ver. Não. Tá vendo? Você quer fazer em cima da hora, nunca aparece. Professor, esses dados você obtém através de leituras espectroscópicas, é isso? Isso, de infravermelho. Certo. É porque quando eu fiz, o da Cris já saía qual que era. Então, não, E aí o software, ele faz o trabalho para você. Entendi. Então, esse software, ele está fazendo meio que o que a Cris programou o FTR dela para fazer. Exato. Beleza. Então, entendi agora. Deixa eu ver por que eu tô... Então, mas isso era uma dúvida minha também. Então, é só, assim, o passo a passo disso seria pegar o infravermelho, você vai... Isso, eu estou tentando ver se eu abro aqui, é que o computador está lentinho. Está aqui, está abrindo. Vamos ver se ele tem infravermelho aqui.
para te mostrar como aparece o infravermelho aqui. E o infravermelho gera esses dados para você e aí você coloca ele no spec, é isso? No OpenSpec? Isso. Ah, tá. Deixa eu... não, de bate-pronto eu vou ter que pegar um antigo... de bate-pronto eu não estou achando aqui. Aonde que eu já fiz isso? Não estou achando... o que vai aparecer... Aqui, vamos ver se é aqui. O que você recebe são 2 colunas. O principal, as pessoas que eu tenho ajudado a fazer isso aqui, o principal problema é transformar essas 2 colunas em uma coluna só em CSV. CSV é Comma Separated Values. Então, é valores separados. Acertei? Minha esposa me olhando aqui para ver se eu falei certinho. Valores separados, os números separados por vírgula. Dados separados por vírgula. Tá sem nada aqui. Acho que é coisa muito velha, acho que eu não salvei. Então, deixa eu voltar aqui. André, depois de fazer você esperar... Depois de fazer você esperar aqui... Não tem problema. Tem uma coluna grandona com o seu número de onda, depois vem outra coluna grandona com alguns milhares de números, ou centenas pelo menos, com a intensidade. Isso você recebe do equipamento. Você pode pedir do equipamento para ele salvar como CSV também. Ele também vai fazer. E aí, se você já tiver como CSV, você vai receber uma coluna dessa. Tem que ter esse numerinho aqui e tem que ter os valores todos aqui. Numerinho não, esse textinho aqui de primeiro e depois esses valores. É por isso que eles colocam como exemplo. Ó, você faz o download daquele arquivo que eu estava mostrando, você faz o download aqui mesmo, para você olhar como é que é. Uma vez que você conseguiu fazer isso, pegar a vírgula separando o número de onda e a intensidade, você sobe aqui. Você vem no Browse, aí você pega o arquivo que você quer. Então, basicamente, o que o OpenSpec faz é transformar para você os números num gráfico de comprimento de onda. É isso? Um número e você faria isso com facilidade no Excel, qualquer coisa. Você tem 2 colunas, você faz um gráfico. E aí ele faz esse gráfico, e aí o ponto forte dele não é nem fazer isso. Você pode usar ele para fazer vários pré-processamentos. Você tem uma coisa muito sujinha, muito... Por exemplo, está aqui, né? Você tem um espectro cheio de ruído. Aí eu venho aqui, ó, e faço esse smooth. Ó, então, cadê? Vou fazer uma derivadinha aqui. Eu vou mudando aqui, ó, ele vai... para ele mudar também. Professor. Oi. Tem como você disponibilizar tabelas ou alguma coisa com dados aleatórios ou de pesquisas já publicadas antigas suas para a gente usar para tentar treinar? Se eu conseguir, eu consigo. Eu tentei agora, ó, tá vendo? Ó? Vocês lembram daquele gráfico? Ó? Eu fiz um pré-processamento com a derivada. Ó, sumiu várias bandas. Aquela sujeirinha que estava aqui sumiu. Então, se você quer identificar o que é sinal e o que é ruído, você tem como fazer esse pré-processamento. Se você faz esse pré-processamento exageradamente, aí você está destruindo o seu dado. Por isso que é uma coisa que é para fazer com muito cuidado. E aí só quem é da área mesmo que pode fazer. E qual que é o critério dentre esses filtros que existem aí que seriam mais, vamos dizer, crucial para identificar a degradação? Todos eles ou existe um que eu poderia falar, não, esse aqui é o principal? Não, é pegar o espectro no original e trabalhar ele. Para o OpenSpec, ele está aqui para te ajudar a identificar o gráfico, a identificar que polímero é. Quando você coloca a degradação na jogada, você tem que trabalhar com muito cuidado. Aí tem que conversar com alguém que já tenha mais experiência. O OpenSpec não te ajuda nesse sentido. Você teria que olhar, você vai ver que o coeficiente de Pearson está baixo, aí você vai ver a banda, ele compara os espectros, aí você fala assim, não, mas está batendo tudo, menos esses 2 sinais aqui que eu sei que são da degradação. Acabou. É o polipropileno, mas você pegou o degradado e ele está comparando com o pristino. Resolvido. Então, quando você sai do arroz com feijão,
você tem que ter algum conhecimento extra. Não dá para enganar vocês. O OpenSpec é uma ferramenta maravilhosa, é a melhor do mercado. Ele é open. As empresas que vivem que trabalham com isso estão usando o OpenSpec nos equipamentos também. Então, é um trabalho muito bem feito pelo Win Colger. Mas... Uma última pergunta só. Fala. Na aula, a impressão que eu tive quando você estava explicando essa questão era que existiam 2 gráficos sobrepostos. Um antes e um depois. O OpenSpec também faz isso para você ou eu estou errado na minha... Não, que eu me lembre, posso eu estar errado também, mas que eu me lembre, tem 2 aqui comparando, ó. Deixa eu mostrar aqui. Dá para ver que tem um gráfico vermelho descontinuado e o branco. Vermelho. O branco legal. É o seu e o vermelho descontinuado é o que está na base de dados deles, que foi usado para comparação. Mas se você for fazer da sua própria comparação, por exemplo, se tiver 2 gráficos, ele alimenta os 2 aí, sobrepõe também? Tipo um antes e um depois da degradação? Se é assim que se mede, né? Eu faço isso no Origin. Você faz isso no Excel, você pode fazer isso em qualquer software que grafique dados. Eu teria que ver. Eu acho que ele faz 1 por 1. Tá Até bom. onde eu mexi, ele não fazia análise coletiva. Porque ele teria que pegar 2, né? Mas aí você vai trabalhar o degradado, o pristino, e compara os 2. É até um bom teste. Eu tenho alguns, da época do meu mestrado, eu tenho o PP com vários níveis de degradação, a mesma peça, né, que eu tirava da câmara, media infravermelho, voltava para a câmara. Então era a mesma peça, dá até para usar para fazer um teste do OpenSpec. Gostei. Boa ideia, André. Vou fazer. Legal. Vou tentar entender mais, mas valeu, obrigado. Mas tenta usar essa semana. Semana que vem a gente abre um espaço da aula para comparar. Para tirar essas dúvidas específicas. Professor, legal. É o Fábio Cardoso aqui. Oi, Fábio. Eu estava olhando aí, então eu posso fazer com o meu, ele gera um arquivo lá no FTR lá, dessa onda. Eu poderia baixar de lá e tentar colocar aqui no Open Access? Acho que não. Você acha que não? O OpenSpec, se eu não me engano, o OpenSpec ele trabalha com Raman e infravermelho médio. Eu acho que não é com próximo. Deixa eu ver. E aqui tem uns videozinhos, tá? Eu acho que é... Identify the Raman and IR spectrum. Tá. Eu acho que não é por NIR, né? Não é por NIR, né? Próximo é NIR. É N e R. Então tudo bem. Professor, a Beatriz está com a mão levantada. Oi, Beatriz. Professor, sobre o OpenSpec, ele também identifica os grupos funcionais ou mostra só o polímero mesmo que está ali na amostra? Ele compara. Ele tem uma base de dados, e foi um conjunto de computeiros, pessoal bastante bom em programação. Eu participei de algumas reuniões de quando eles estavam melhorando o OpenSpec, mas eu não participei do desenvolvimento. Só acompanhei. Era um pessoal muito bom de programação, tentando melhorar esse esquema de comparação usando inteligência artificial. Mas eles não te entregam a banda, infelizmente. E aí, no caso de ser uma mistura de polímero, identificaria, né, todos os que estão ali presentes na amostra? Com restrição. Sim. Né? Assim, às vezes é o PP e ele não te identifica. Por exemplo, o trabalho da Gláucia, que está sob avaliação agora, a gente sabia que era PVC, mas a degradação do PVC, o mecanismo de degradação do PVC inclui perder a ligação carbono-cloro, que é o que separa o polietileno do PVC é o carbono-cloro. Entendi. E aí a região do carbono-cloro virou um ruído. Se a gente não soubesse a fonte, não tinha como identificar. Então, sem saber a fonte, um PVC bem degradado vira polietileno. Na superfície, não no bulk. Ou seja, é um viés. Mas a gente que conhece o espectro do PVC, a gente olha e fala assim, isso não é ruído.
Isso aqui era a banda. Assim, um ruído gordão, assim, um ruído bem largo. Sim. Nas três regiões do carbono cloro, mas a gente tinha essa desconfiança, né? Era um contexto em que o PVC estava sendo procurado. Então, nesse caso de um contexto muito específico, o OpenSpec não te ajuda. Mas se você vai para o mar, você vai para o rio, um ambiente em que não tem uma fonte específica, bem genérico, o OpenSpec é a sua melhor opção. Tá ótimo. Obrigada. Show de bola? Sim. Então, tá bom. Obrigado, Beatriz. Obrigado, pessoal. Semana que vem a gente continua. Eu exorto vocês a fazerem testes durante a semana e aparecerem na semana que vem com as dificuldades. Se vocês puderem me mandar um e-mail antes, aí eu dou um testinho para não aparecer a dificuldade na hora e a gente não conseguir resolver. Às vezes precisa de um tempinho. Qual o seu e-mail, professor? É Walter, deixa eu escrever aqui. É walter@ufscar.br. Tá aqui no chat. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã vocês vão ter acesso ao novo vídeo. O vídeo essa semana o vídeo ele foi talvez um pouco mais técnico do que a média, né? Mas para amanhã a gente vai continuar falando de técnicas analíticas, mas agora vai ser bem amplo, assim, não vai ser aprofundado. Então acho que vai ficar mais tranquilo. Valeu, pessoal. Obrigadão, professor. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, Gláucia. Até semana que vem.